Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Normalmente esse canal ele fala de cinema, às vezes fala de televisão, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro, o meu livro, porque um pouco de autopromoção não faz mal a ninguém. Este aqui é o meu livro. Eu, youtuber, o mundo por trás da câmera amadora. Ele é um livro de 67 páginas. Eu sei que parece pouco, principalmente no mundo onde as Crônicas de Gelo e Fogo é publicado. Pra quem não sabe, as Crônicas de Gelo e Fogo são uma série de livros com mais ou menos este tamanho. Mas todas as páginas desse livro contêm uma discussão muito importante e muito necessária para se fazer atualmente. Antes de falar da estrutura do livro, eu vou dar alguns detalhes aqui sobre a parte técnica dele, no caso a diagramação. Ele foi diagramado com a fonte Minion Pro, que é uma fonte muito comum que você encontra em vários livros famosos. Essa aqui é a capa, que eu gostei muito. Tanto a capa quanto a diagramação foram feitas pelo Lucas Cardoso, que você vê detalhes dela, a lombada também, e a contracapa falando um pouco aqui do que você vai encontrar dentro do livro. A estrutura do livro é bem simples, ele é dividido em 5 capítulos, mais os agradecimentos. Desses 5 capítulos principais, nós temos aí o prólogo, o epílogo e 3 capítulos de discussão. Agora falando um pouco do que cada um dos capítulos mostra, no prólogo, que chama Youtubers e eu falo mais ou menos os bastidores do livro, de todo o caminho que eu tive que percorrer para conseguir produzir o livro e do porquê que ele tomou essa forma que acabou tomando aqui no final. Antes de falar dos bastidores do livro aqui no prólogo, eu falo um pouco sobre a história do YouTube, sobre o que fez o YouTube crescer até chegar no que ele é hoje, mas eu não chego a me aprofundar muito nisso, eu dou uma passada rápida nessa parte, porque esse livro ele serve como uma espécie de continuação de todo o relatório, de todo o trabalho de pesquisa que eu fiz anteriormente. Então, de certa forma, todo o referencial teórico que eu apresentei rapidamente antes desse vídeo, ele é uma contextualização de tudo que se encontra aqui nesse livro. Passado o prólogo, nós temos o primeiro capítulo, que chama Uma Ideia na Cabeça e uma Câmera na Mão, referenciando aí Glauber Rocha e Paulo César Saraceni, não foi só o Glauber Rocha que criou essa frase. E nesse capítulo inicial, o meu foco é mostrar o que motiva uma pessoa a fazer um canal do YouTube. Qual que é a motivação, quem inspira essas pessoas a fazer um canal no YouTube, por que as pessoas escolhem certas temáticas para abordar, e para isso eu entrevisto alguns youtubers que o leitor vai ver durante todo o livro. O meu foco pro Eu Youtuber foram youtubers novos, youtubers que estão começando nesse universo agora, que se inspiraram nos grandes nomes do YouTube da atualidade para criarem os seus canais. Isso porque as pessoas que estão virando youtubers agora estão entrando aí no universo do YouTube numa época onde ele já é um modelo de negócio estabelecido. Então o universo que eles estão entrando já é completamente diferente do universo que os youtubers que já são famosos hoje entraram lá entre 2008 e 2010 aqui no Brasil. E antes de falar um pouco sobre o segundo capítulo, já que eu estou fazendo vídeo, nada mais justo do que mostrar os youtubers que eu entrevistei. E foram esses aí. E aí nerds, beleza? Antes de começar o vídeo, queria falar pra vocês darem um pause, na verdade um pause não. Eu juro solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e no episódio de hoje eu vou comentar situações que você, fã de Harry Potter, com certeza já passou na sua vida. Eu até pedi desculpas pra vocês, né? Eu tô um pouco sem voz, tô gripado e tal. Talvez vocês tenham notado isso. Oi, eu sou a Kim e esse é o meu canal. Como o pedido de vocês é uma ordem, pediram lá no Snapchat pra eu gravar a tag Conhecendo Melhor, então hoje eu vou gravar. Se você também gosta de tag... Chegou o famigerado momento leituras do mês. Gente, me atrasei bastante. Não fiz leituras de agosto, na verdade eu mal li em agosto. Em setembro também não li nada direito. Quase matei o gato, agora pisei. Salve, salve galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os livros e as coisas que eu recebi no mês de outubro. Outubro foi o mês do meu aniversário e eu decidi comprar um presente pra mim, porque talvez eu mereça. Oi, meu nome é Rafael Bastos e seja bem-vindo a mais um vídeo do Viu e Fiz, o canal com 3 dicas em 3 minutos para sua semana. Começando agora. No
segundo capítulo, que se chama Profissão Youtuber, eu ainda deixo o foco nos youtubers entrevistados, mas com o intuito de mostrar qual que é o dia a dia deles na gravação de vídeos. A maioria dos youtubers que eu entrevistei, por serem iniciantes, ainda tem outro emprego, eles não trabalham só com o YouTube. Então o dia a dia deles é bem corrido, né? Porque além de ter que trabalhar diariamente, eles precisam produzir vídeos toda semana, ou pelo menos uma vez a cada 15 dias. Então nesse segundo capítulo eu discuto um pouco da periodicidade dos vídeos, né? Da importância que tem de postar toda semana um vídeo novo, das formas de se promover um vídeo no YouTube. Eu chego até a ilustrar aqui uma forma de se promover vídeos, que é uma forma que os entrevistados não gostaram muito, mas de qualquer forma está aqui ilustrado, e da rotina de gravação dessas pessoas, se elas utilizam roteiro, se elas vão na improvisação, os métodos de gravação deles, né, a forma que eles encaram a periodicidade, a forma de divulgar os vídeos, é bem diferente um do outro, então é bem interessante notar isso aqui nesse capítulo. No terceiro e último capítulo de discussão, eu já mudo um pouco o foco. Na verdade eu não mudo o foco, eu só mudo um pouco o estilo de discussão. Porque nos dois primeiros capítulos eu falei sobre os youtubers em si, e no terceiro capítulo eu falo dos impactos que os youtubers tiveram no YouTube. Então eu cito não só esses youtubers entrevistados, mas também chego a comentar sobre os grandes youtubers da atualidade. O terceiro capítulo se chama Presente e Futuro do YouTube. Como eu mudo um pouco o discurso, né, como eu me aprofundo mais em todas as questões do YouTube, dos youtubers no terceiro capítulo, entre o segundo e o terceiro capítulo existe uma certa quebra. Então, para aproveitar essa quebra, no meio, né, entre um e outro, tem as imagens de cada um dos entrevistados, vocês já viram aí no vídeo. Mas para quem não for ver esse vídeo, ou para quem leu o livro antes de ver esse vídeo, tem aqui as imagens de todo mundo que eu entrevistei. E aqui embaixo, nessas últimas páginas, tem imagens de coisas que eu discuto no terceiro capítulo, que é a peça da Kéfera com a Bruna Luiz, Deixa Eu Te Contar, e a YouTube Fan Fest, que foi uma festa que aconteceu no mês passado em São Paulo, em novembro de 2015, em São Paulo, que reuniu vários youtubers que fizeram apresentações e palestras por lá. Então chegamos no terceiro capítulo. Como o terceiro capítulo tem uma discussão mais aprofundada sobre os youtubers e o YouTube em si, além dos youtubers entrevistados, eu chamei também o Rafael Groman, que é professor de teorias da comunicação na Faculdade Casper Libero e na FIAM. Ele não faz vídeos, então eu só coloquei a foto dele aqui do lado. Nesse terceiro capítulo eu começo discutindo principalmente sobre a cultura do YouTube, que foi algo que começou a ser discutido lá nos Estados Unidos e que já chegou aqui no Brasil, mas que os youtubers ainda não pararam para falar sobre. A cultura do YouTube é toda essa questão da idolatria que os jovens, que os adolescentes hoje em dia estão tendo com os youtubers. Toda essa questão de perseguir o youtuber para onde ele for, de gritar e se descabelar toda vez que vê um youtuber por perto. Eu falo sobre isso nesse capítulo. Eu discuto o impacto que essa idolatria toda pode ter no conteúdo desses youtubers, toda essa questão do youtuber ser uma celebridade, é correto ou não o youtuber incentivar o público a tratá-lo dessa maneira? Então tudo isso está nesse terceiro capítulo, e toda essa questão da cultura do YouTube leva à conclusão do terceiro capítulo, que é o futuro do YouTube. Para onde que vai o site daqui a 10 anos? Ele foi criado como um site só para postar vídeos caseiros, documentar acontecimentos importantes, e ele se tornou esse site gigantesco que agrega diversos produtores de conteúdo, estúdios de cinema, gravadoras e mais um monte de gente. Então para onde ele vai daqui pra frente? Eu pergunto isso pro professor Rafael e pros youtubers entrevistados. A gente tenta aqui não adivinhar, mas fazer um panorama, né, baseado no que foram os 10 anos de YouTube, tentar ver pra onde vai o YouTube nos próximos 10 anos. E concluindo o livro, nós temos o epílogo, que é o Eu YouTuber. Assim como o prólogo, ele serve mais ou menos como bastidores, mas se no prólogo eu falei de todo o caminho que levou para eu construir o livro, no epílogo eu faço uma reflexão de tudo que foi discutido no livro, além de também me apresentar como um youtuber, porque assim como vocês estão vendo agora, eu também sou um youtuber. O pós-créditos ele não foi criado só para apresentação da banca, ele realmente existe, ele é um canal real e que vocês podem se inscrever. E aqui eu falo um pouco sobre ele, sobre o que me motivou a fazer o pós-créditos, quem me inspira, né, para a criação dos vídeos, além de fazer uma reflexão rápida de tudo que foi discutido, de toda a questão da cultura, do futuro do YouTube. Eu faço reflexões aqui. Os 3 capítulos de discussão, eles têm mais esse cunho jornalístico, né, esse cunho de reportagem mesmo. E o prólogo e o epílogo, eles focam numa narrativa mais pessoal, em reflexões minhas sobre todos os assuntos abordados. Enfim, Eu YouTuber, o mundo por trás da câmera amadora, é um retrato do que é o YouTube agora em 2015. Provavelmente o YouTube vai mudar muito nos próximos anos. Em 2025 ele vai ser uma coisa completamente diferente do que ele é em 2015,
assim como ele é agora uma coisa completamente diferente do que ele era em 2005, quando ele surgiu. E é por isso mesmo que o YouTuber existe, porque em 2025, 2035, alguém pode pegar esse livro e ter esse documento em mãos e saber exatamente como era o YouTube, qual era o conteúdo do YouTube há 10, 20 anos atrás. Então este foi mais um pós-créditos. Como esse vídeo ele tem o formato de um vídeo do YouTube, eu não posso deixar de falar para você se inscrever no canal se tiver interesse, e este vídeo ele vai estar no YouTube se você tiver interesse de mostrar para alguém, né? Se você ficou interessado no livro ou se você quiser rever o vídeo por algum motivo, ele vai estar disponível no YouTube para você assistir também. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção e até mais!